Todo mundo se acha agressivo, até ver o patrimônio cair. Na primeira queda, o que era coragem vira pânico. E o pior, vende tudo na baixa e se arrepende depois. Sabe por quê? Porque começou errado. A verdade é que o caminho certo para enriquecer começa pelo que ninguém quer ouvir. E hoje você vai aprender a rota real, o passo a passo para investir com segurança, estratégia e inteligência. Sem pular etapas, sem cair em ciladas e construindo um patrimônio que aguenta qualquer tempestade. Este é o vídeo mais importante que você pode assistir antes de colocar seu dinheiro em qualquer investimento. Aqui você vai descobrir por que pagar dívidas é mais rentável do que tentar ganhar da bolsa. Vai entender como montar uma reserva que protege você de emergências. E o mais importante, vai aprender a começar pela base sólida da renda fixa. Antes de pensar em ações, cripto ou fundos imobiliários. Você vai ver o que é CDI, o que é marcação a mercado e por que muita gente perde dinheiro sem nem entender por quê. Este vídeo é sobre começar certo. E quem começa certo, chega longe. Imagine tentar encher um balde furado. Você joga água, acha que está enchendo, mas tudo escorre pelo fundo. É isso que acontece quando você tenta investir carregando dívidas caras. Cartão de crédito rotativo, cheque especial, empréstimo pessoal. São verdadeiros buracos no seu orçamento. Enquanto seu investimento rende 13% ao ano, a dívida te cobra 400%. É como correr contra o vento com uma âncora amarrada nos pés. Não é só ineficiente, é destrutivo. Uma dívida de 20 mil reais no rotativo vira mais de 100 mil em um ano. E ninguém quer construir patrimônio vendo ele ser devorado pelos juros compostos. Só que ao contrário. Por isso, a primeira regra do investidor inteligente é simples. Quite suas dívidas mais caras antes de qualquer investimento. Essa é a única aplicação que te dá retorno garantido. O mesmo valor dos juros que você deixou de pagar. Mas e o financiamento do imóvel? Aqui a conversa é diferente. Se os juros forem menores que o rendimento líquido de um investimento seguro, pode valer a pena manter o financiamento e investir ao mesmo tempo. Mas com cautela. Você precisa considerar os custos do financiamento, os impostos do investimento e manter sua liquidez. Caso contrário, você troca um problema por outro. O resumo é direto. Investir com dívida cara é nadar contra a correnteza. Comece vencendo essa etapa, porque só quem está no azul pode de fato multiplicar seu dinheiro. Antes de montar sua reserva de emergência, você precisa entender onde vai colocar esse dinheiro. Porque o erro não está só em não investir, está também em investir sem saber o que está fazendo. Vamos começar pelo básico. O que é CDI? Pensa no CDI como a régua dos investimentos conservadores. É a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si e serve de referência para a maioria dos investimentos em renda fixa. Se você escuta que um CDB paga 100% do CDI, significa que ele rende igual ao que os bancos ganham uns com os outros. Simples assim. E o que é um CDB? É como se você emprestasse dinheiro ao banco. Em troca, ele te paga juros. Se for um CDB de liquidez diária, você pode sacar quando quiser. É como ter seu dinheiro rendendo todo dia, mas podendo usar se precisar. Agora, e se o banco quebrar? É aí que entra o FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Ele protege seu investimento até 250 mil reais por banco, por CPF. Ou seja, mesmo que o banco desapareça, seu dinheiro continua seguro. É como ter um colete à prova de falência. E as famosas LCI e LCA? São títulos muito parecidos com o CDB. A diferença é que eles são destinados a setores específicos. LCI para o mercado imobiliário, LCA para o agronegócio. E a cereja do bolo são isentos de imposto de renda. Ou seja, o que render é 100% seu. Mas atenção, muitos têm prazos mínimos e não permitem resgate antes disso. Fique de olho na liquidez. Agora vamos falar de um conceito essencial. Prefixado ou pós-fixado? Títulos prefixados têm uma taxa fixa. Você sabe exatamente quanto vai ganhar. Mas se os juros subirem no meio do caminho, você perde oportunidades. Já os pós-fixados acompanham o CDI ou a Selic. Se os juros sobem, o seu rendimento sobe junto.
São ideais para quem está começando, porque você evita sustos e ganha flexibilidade. E por fim, o bicho-papão chamado marcação a mercado. É simples. Se os juros sobem, os títulos antigos passam a valer menos. Se os juros caem, eles valem mais. Mas isso só importa se você vender antes do vencimento. Se segurar até o final, vai receber exatamente o que foi prometido. Por isso, evite vender no meio do caminho, especialmente se não entendeu o que está acontecendo. Resumindo, aprenda os nomes, entenda as regras e só então comece a investir, porque o mercado financeiro não perdoa quem entra despreparado. Sabe qual é a diferença entre um investidor calmo e um investidor desesperado? A reserva de emergência. Ela é o seu escudo invisível contra o caos. É o dinheiro que te protege quando o carro quebra, quando o emprego some, quando a vida decide te testar. Sem reserva, qualquer imprevisto vira um buraco. Você se vê obrigado a pegar empréstimo, ou pior, sacar tudo que investiu, na hora errada, com prejuízo. É como construir uma casa sem fundação. Pode até parecer sólida, mas no primeiro tremor, desaba. A recomendação é clara. Guarde cerca de 6 meses do seu custo de vida. Se você gasta 5 mil por mês, sua reserva deve ter pelo menos 30 mil reais. E esse dinheiro precisa estar sempre acessível, investido com segurança, liquidez e previsibilidade. Onde? CDBs de liquidez diária que paguem próximo ou acima de 100% do CDI, caixinhas de bancos digitais, Tesouro Selic, fundos simples com baixas taxas. Poupança? Só em último caso. Rende pouco e perde feio até para a inflação. A reserva não é para enriquecer, é para garantir que, quando tudo der errado, você ainda estará inteiro, com a cabeça no lugar e seus investimentos intactos. Agora sim, com as dívidas fora do caminho e a reserva de emergência no lugar, chegou a hora de dar o primeiro passo real no mundo dos investimentos. E esse passo se chama renda fixa pós-fixada. Parece complicado? Calma. Pensa na renda fixa como uma plantação segura. Você planta, cuida e sabe exatamente o que vai colher, especialmente quando escolhe títulos pós-fixados com liquidez diária. Isso significa que seu dinheiro rende todo dia e pode ser resgatado quando você precisar, sem sustos, sem travas, sem surpresas. Exemplo número 1, Tesouro Selic, o investimento mais seguro do país. Rende conforme a taxa básica de juros, tem liquidez diária e praticamente zero oscilação. Exemplo 2, CDBs que pagam 100% do CDI ou mais. São como empréstimos que você faz para o banco e ele te paga juros por isso. Se o CDB tiver liquidez diária, é ideal para iniciantes. E ainda conta com a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Quer algo com isenção de imposto? Dê uma olhada nas LCIs e LCAs. São isentas de IR, também são seguras, mas atenção. Muitas exigem um prazo mínimo de carência. E esse detalhe pode te deixar sem acesso ao dinheiro quando mais precisar. Por isso, para começar, foque no simples e líquido. Comece com Tesouro Selic ou CDBs de bancos sólidos. É aqui que você aprende, ganha confiança e vê seu dinheiro crescendo de forma estável. A renda fixa é a base. A renda variável é o topo. Mas quem constrói uma torre começa pelo chão. Todo mundo se sente um lobo de Wall Street, até ver o patrimônio cair pela primeira vez. A ação despenca, o coração dispara, a razão some. E aí, no pânico, vende tudo, na baixa, e assiste o mercado subir depois, sem você. Esse é o ciclo do arrependimento, a origem do trauma financeiro. Por isso, nunca comece pela renda variável. Ela é instável, é volátil e exige preparo emocional. Investir em ações, fundos imobiliários ou cripto, sem antes dominar a renda fixa, é como saltar de paraquedas sem verificar o equipamento. Você pode até ter coragem, mas a chance de dar errado é enorme. Comece onde o solo é firme, onde seu dinheiro cresce devagar, mas seguro. E quando estiver pronto, aí sim, dê os primeiros passos na renda variável, com porcentagens pequenas, com estratégia e com a cabeça no lugar. Agora que você tem uma base sólida, está na hora de pensar em crescimento. Mas vá com calma.
Renda variável não é vilã. O problema é entrar nela como se fosse cassino. O segredo é simples. Comece pequeno. Destine uma parte do que sobra. Para aprender na prática, você pode começar com ETFs ou ações de empresas consolidadas, mas sempre com a consciência de que esses ativos oscilam e vão te testar. Você vai ver dias de alta e vai sorrir, mas também vai ver quedas. E é nesses dias que você conhece seu verdadeiro perfil. Por isso, diversifique, estude e aceite que a renda variável é uma jornada, não um sprint. Ela pode turbinar seus ganhos, mas só funciona para quem tem preparo, disciplina e paciência. Não existe investimento bom o bastante que compense um investidor mal preparado. Você constrói a parte de cima, depois que o alicerce estiver firme. Investir do jeito certo não é sobre pressa, é sobre consistência. Você começa quitando dívidas, depois monta sua reserva, investe em renda fixa com liquidez e só então parte para voos maiores. Cada etapa fortalece sua base. Cada decisão evita erros que custam caro. Enquanto muitos correm atrás de promessas fáceis, você constrói com método, com estratégia, com visão de longo prazo. E o mais importante, com tranquilidade. Porque quem começa certo tem menos medo, comete menos erros e chega mais longe. A liberdade financeira não é um destino, é um caminho. E ele começa exatamente onde a maioria não quer olhar, na base. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o caminho certo, imagina o que vem por aí. Curta, compartilhe com alguém que precisa começar direito. E se inscreve no canal. Aqui a gente não vende atalhos, a gente constrói liberdade. Passo a passo, com clareza, com propósito. Porque investir bem é investir com consciência.